Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Thiago Malta e vou conversar um pouquinho com vocês, né, sobre a disciplina de consultoria empresarial. Seguinte, inicialmente, né, caso alguns não me conheçam, né, eu sou professor de ensino superior desde 2007, 2008, né, conforme coloquei na apresentação. Leciono, gosto muito de lecionar, mas na verdade, acho que poucos sabem que a questão de lecionar para mim no início era um meio para eu chegar no meu grande objetivo, que era a consultoria empresarial. E o sonho sempre foi ser consultor, né? E aí na vida alguns percalços vão acontecendo, né? Comecei a trabalhar numa organização, gostei muito, fui para outra, gostei bastante, e a consultoria foi sempre ficando de lado. Aí eu pegava alguns trabalhos esporádicos de consultoria. Há pouco tempo também eu acabei vendendo a minha empresa e comecei a voltar a me dedicar totalmente à consultoria, né? Então, desde 2020 eu voltei o projeto de consultoria, né? Comecei a conciliar mais entre sala de aula e algumas atividades empresariais, já que eu tinha duas empresas. Como eu consegui vender uma empresa, hoje eu consigo ter uma dedicação maior, principalmente à consultoria, que também é uma paixão. E eu queria compartilhar um pouco da minha experiência de consultor com vocês, né? Inclusive, são até algumas dúvidas que surgiram, por isso que eu estou tocando nesse ponto. Inclusive, uma delas é sobre absenteísmo, né? Que tem a ver com a ausência, né? A abstenção de algo, né? E é muito comum que isso aconteça na empresa e que muitas vezes a gente precise entender até de que maneira compreender qual é o cenário atual. Tá? Independente de onde façamos ou de que área façamos, o consultor ele precisa entender muito bem o seu papel. E aí, essa parte aqui do material eu gostei bastante, eu quero até frisar ela para vocês, que tem no material de vocês na unidade 2. Tá? Basicamente o que está aqui é o que acontece. São basicamente 4 realmente áreas que acontecem, né? Obviamente, antes de você fazer qualquer tipo de análise, você precisa conversar com o seu cliente, né, entender quais são as necessidades e anseios, mas neste processo já acontece e já começa a análise. Por quê? Consultoria é um serviço, né? Todo serviço, ele começa no primeiro contato. Desde o primeiro contato, você já está fazendo um tipo de análise. Você está analisando o perfil do gestor, você está analisando a empresa sobre percepção, perspectiva daquele cliente em questão. Então, tudo isso já começa a acontecer sem que você perceba, ok? Então, quando a gente faz o processo de análise, são entrevistas, são conversas, são análises para que possamos entender todo o funcionamento da organização. Então, isso é fundamental para que possamos, inclusive, propor algo, tá? Após essa análise, a gente pode emitir o que nós chamamos de relatórios, tá? E os relatórios nada mais são do que o trabalho feito diante daquela análise. Então, foram levantados algumas hipóteses, algumas situações, e foram observados, foram identificados através de entrevistas, observações diretas, informações passadas. Cliente oculto é uma estratégia muito comum também. Tá? Diante disso, a gente escolhe algumas ferramentas estratégicas para trabalhar. Isso depende muito do tipo de trabalho. Na área de gestão é muito comum que se utilize a matriz SWOT, tá? A matriz SWOT, inclusive, é uma forma de trabalhar com... Calma aí, isso aqui só na aula, apesar de não ter ninguém, estou lá à disposição. A matriz SWOT nada mais é do que uma forma de analisar o ambiente interno e o ambiente externo, né? Analisando forças, fraquezas e as eventuais, né, e consequentes oportunidades e ameaças. Muitas pessoas até acabam analisando o SWOT de uma maneira, ao meu ver, equivocada. A melhor maneira de se trabalhar a análise SWOT é quando você analisa as forças, você precisa fazer uma relação do que essas forças podem possibilitar de oportunidades. Para pensar comigo. O que adianta você ter uma força se ela não vai te proporcionar nenhuma oportunidade? Aliás, até que ponto ela realmente é uma força se você não visualiza nenhuma oportunidade? Vou dar um exemplo pessoal. Suponhamos que eu tenha fluência em inglês. O fato de ter fluência em inglês, eu analiso como um ponto forte. Joia. Quais são as oportunidades que isso pode me proporcionar? Oportunidades externas, né? Ambiente externo. Possibilidade de trabalho no exterior, trabalhos em multinacionais, ok? São oportunidades diante da minha força. Da mesma maneira, as fraquezas. Suponhamos, agora o contrário, que eu não tenha fluência em inglês. Quais são as ameaças? Eu posso perder oportunidades em multinacionais, no mercado exterior, por não ter fluência em inglês.
ok? Então, você sempre precisa fazer essa análise, essa avaliação. A análise SWOT, ela auxilia muito no processo de relatórios, mas não são só análise SWOT. E no mercado financeiro, a gente utiliza muito o Power BI como ferramenta, é um dashboard muito bacana, para você ilustrar e demonstrar de uma maneira mais interativa, mais atrativa e mais, eu diria, mais dinâmica junto com o seu cliente, onde a qualquer momento ele pode conferir todas as informações e ter acesso a tudo e tomar as decisões, tá? Aliás, decisões essas que são fundamentais, tá? A implementação que vem após esses relatórios é muito importante, que é o processo de mudança que a empresa vai acontecer, ok? O processo de consultoria é um processo de acompanhamento, é um processo de sugestão, ok? Nós preparamos o gestor, preparamos a equipe para aquelas propostas que nós identificamos através da análise e apresentamos pelos relatórios. Porém, a mudança deve ser realizada pelo gestor. Ele é o dono da empresa. O consultor vai analisar e sugerir possibilidades diante de todo o embasamento técnico, teórico, com base na análise e relatório. Ele vai sugerir e indicar para que aquilo seja implementado na empresa. Okay? Mas a responsabilidade é do gestor de fazer com que aquilo aconteça. Eu gosto de comparar muito o processo de consultoria com o processo de um atendimento de um médico, que eu analiso que tem muita similaridade. Mas de que maneira o médico tem a ver com o consultor empresarial? Vamos lá, vou explicar para vocês. Como funciona o médico? Você vai até o médico, você fala suas dores, seus problemas, o que está acontecendo com você. Ele está fazendo o que com você? Ele está te analisando. Aí ele faz um diagnóstico, que nós também vamos fazer um diagnóstico, né? Ou seja, o diagnóstico da empresa, ele faz o diagnóstico nosso, do paciente. Com base nisso, o que nós chamamos de relatório, né? Talvez ele peça alguns exames para poder identificar o que esses exames vão apontar. E aí ele vai implementar, ou seja, passar um plano de tratamento para você, implementar o tratamento. O que seria isso? Uma receita médica, algo ligado à saúde, atividade física, aí eu não sei, né? Não sou da área médica, mas enfim, ele vai te passar medicação, tratamento a ser realizado para que você melhore o problema que você chegou procurando aquele médico. Repare, é muito parecido conosco, só que quem está doente talvez seja a empresa, e nós estamos ajudando essa empresa a melhorar a saúde organizacional dela. Mas assim como nas empresas, o médico, ele não vai fazer o tratamento por nós, ele não está com você o tempo todo. Ele não consegue te vigiar para ver se você está tomando a medicação certa, se você está usando a alimentação que talvez ele tenha indicado para você, se você fez os exercícios que ele disse que você deveria ter feito. Ou seja, a implementação é de responsabilidade do paciente, muito parecido com a área da consultoria empresarial. A implementação é de responsabilidade dos gestores da empresa. E aí, você voltando ao médico, no caso, nós voltando à empresa para poder acompanhar os processos, porque faz parte da consultoria também acompanhar os resultados, mensurar os resultados, até para entender de que maneira isso aconteceu, foi aplicada, deu certo ou não, né? Para que você possa fazer novas recomendações, inclusive capacitações e treinamentos. Caso aconteça, você pode fazer recomendações, é a mesma coisa que o médico faz conosco. Ele vai acompanhar para ver se todo aquele plano, aquele tratamento que ele sugeriu, que ele propôs, está tendo o resultado que ele esperava. Ou seja, a consultoria, meus amigos, meus alunos, ela se assemelha muito na questão de processo, com o processo de atendimento de uma clínica, onde nós precisamos entender a dor do nosso paciente, que no caso são as empresas, diagnosticar, remediar, de que maneira a gente pode tratar, precisamos provar isso através de alguns recursos técnicos, estratégicos, auxiliar para que o gestor implemente, mas ele precisa entender que a implementação é a responsabilidade dele e precisamos rever para que a gente entenda se isso está acontecendo da maneira como foi proposta e como são os resultados. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, principalmente auxiliado no compreensão um pouco maior sobre a questão de consultoria organizacional. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.